canal Tudo Vira Podcast. Esse aqui é o primeiro programa que eu, Dago Cavaleiro, vou gravar. Eu quero dar bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente não sabe aonde e nem que horário vocês vão assistir o podcast. Tá? Para o meu primeiro programa aqui, eu quis trazer uma pessoa amiga e uma pessoa batalhadora, como todos nós da equipe do podcast e de todos os projetos que a gente participa juntos, somos batalhadores. Tá? Não vou ficar com muitas delongas, vou pedir para apenas que ela se apresente. Vou só dizer o nome dela. Hoje eu recebo, com muito orgulho, agradeço a tua presença, Marilda Santos. Olá, Dago, tudo bem? Eu é que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando do seu primeiro programa. Quero muito poder contribuir com a nossa fala. Isso aí, muito obrigado, Marilda. Conta pra gente, nós vamos falar bastante do seu trabalho, que é muito versátil, muito interessante. Me fala quem é a Marilda Santos. Eu sou a Marilda, sou empreendedora, empreendo no ramo de eventos corporativos na cidade há mais de 10 anos. Trabalhei com muitas mulheres, né? Então foi devido a esse vínculo de muitas mulheres que eu vim para esse ramo de empreendedoras que a gente se ouvia muito. Nossa, a gente quer fazer um evento, a gente quer ser... E não tinha muito essas pessoas que abraçavam a causa e quando via já estava tudo pronto, né? E eu fui denominada que eu era essa pessoa, né? Então tudo que elas colocavam no papel, vamos fazer isso, daqui um pouco eu já estava ali fazendo e desenvolvendo e quando vendo já estava acontecendo, né? E eu fui picada por esse empreendimento que é os eventos, né? Eu gosto muito, eu creio que isso veio desde muito pequena, quando minha mãe trabalhava fora de casa, em fábrica, porém aos sábados e os domingos ela falava para mim, filha, prepara um bolo, prepara um suco, prepara algumas coisas que a mamãe não tem muito dinheiro, mas a gente precisa fazer um cafezinho da tarde para minhas amigas, que hoje nós vamos ter reunião da Tapoer, reunião da Avon, enfim. E quando a gente via, ela falava, vai convidar suas amigas da escola, e quando eu via a minha casa, estava realmente lotada, né? E ali acontecia uma festinha, um evento, né? E eu fui pegando esse gosto, até hoje eu começo assim, quando eu vejo tá grandioso, depende muito do que se quer fazer, né? Então eu venho sempre com muita humildade, o que vocês querem fazer, como que vai fazer, o que vocês têm para fazer, entendeu? Então se ajunta tudo e acaba eu indo buscar parceiros, quando a gente vê tá uma coisa grande e muito bacana. Marilda, atualmente você está trabalhando com várias palestras, né, de vários assuntos, alguns até polêmicos, né? Por exemplo, a violência feminina, a violência psicológica principalmente, né? Que é uma coisa que, ao meu ver, ao meu entender, acho que a violência física ela é menos pior do que a violência psicológica. Sim, devido a esse meu trabalho, ele é muito versátil, então chega muita coisa para mim, né, Dago? Então, assim, hoje eu não tenho esse luxo de falar, não vou fazer isso. E eu acho que, por mais que seja polêmica, eu acho que é casos que tá aí na nossa sociedade, é casos que precisa ser falado, entendeu? Então, é polêmico porque a pessoa vai falar, mas eu acabo estando junto, né? Porque eu que organizo, eu que faço os convites, eu que vou em determinadas redes e falo, olha, nós temos essa palestra que fala com vocês, né? Então isso acontece realmente, mas eu acho que a gente não pode ficar temerosa de também falar esses assuntos que tá na atualidade, porque é assunto que realmente tá aí para todo mundo e tem muita desinformação, né? Então eu acho que também informar a população, eu acho que isso é importante. E essas palestras, eu acho que ela é mais a nível de esclarecimento mesmo, elas têm surtido bastante efeito, bastante resultado com as mulheres, por mais que seja falando aí de violência, mas eu acho que também dá muita instrução a elas, entendeu? Então eu acho que isso é importante também nós falarmos. E os palestrantes que você procura palestrantes ou eles procuram você? Olha, eu já tenho uns palestrantes cadastrados que a gente tem feito alguns trabalhos muito bacana. Temos inclusive fazendo muito trabalho fora da cidade, porque tem algumas cidades que estão nos contratando, tá? Posso falar a nível de prefeitura, nós já fizemos Leme, Araras, Porto Ferreira, né?
estamos com alguma coisa engatilhada em Santa Rita do Passa Quatro. Então, assim, a gente tem feito algumas coisas que Fundo Social da Prefeitura tem nos chamados para fazer, entendeu? E tem surtido, assim, eu acho que um público bom, que vai lá a nível de entender o que é o assunto, né? E fora isso, após a reunião, o evento ou a palestra, os palestrantes são muito bem procurados e, inclusive, eles às vezes saem de lá com uma carteira, vou dizer assim, mas com contatos de pessoas que querem acessar essas palestras, querem acessar os profissionais das palestras, entendeu? Então, eu acho que isso surte algum efeito, né? E quais são os temas, assim, atualmente mais abordados, Marilda? Olha, hoje a saúde mental está bem forte, porque até tem aí a lei que acho que vigorou agora em maio, né? Sim. Então, essa saúde mental, ela tá bem forte, nós estamos levando bastante isso para as empresas e também para a gestão de fundo social na área da saúde, né? Na área da própria educação. Mas a gente tem um leque aí que se fala um com o outro, entendeu? A gente faz saúde mental, saúde física, falamos também de autoestima, porque hoje essas mulheres às vezes estão lá em casa, né? Debilitada, tal. Quando elas vão numa palestra dessa, e isso mexe com elas também procuram. Elas desenvolvem aquele querer de querer saber como que é, como que não é. O empoderamento feminino, né? Eu acho que, eu não gosto muito dessa palavra empoderamento feminino, mas eu acho assim, a gente leva algo para elas que acrescenta o viver delas, as dores que elas estão vivendo, entendeu? Eu acho que isso é um cuidado que a gente está tendo, é polêmico, mas é um cuidado que a gente está tendo com essas mulheres de empreendedorismo, com essas mulheres que trabalham, ou até mesmo a dona de casa, que às vezes não chega essa informação até ela. Hoje isso é um trabalho que a gente tem, inclusive, está querendo levar para as escolas. Tem algo de empreendedorismo que já está chegando nas escolas, entendeu? Porque é uma preocupação. A mulher, ela é dona de casa, mas ela também tem a sua fala. E às vezes ela não tem como falar, com quem falar. Então, quando acontece de ter essas palestras, é um público muito que procura a gente, é as donas de casa. Então, não é assim, a empresa pega para os funcionários, contrata para os funcionários. Sim, isso aí eu estou falando de empresa. É extensivo. Para os familiares. Isso. Por exemplo, existe aquela palestra que a gente faz, o palestrante é contratado pela empresa. Ali é empresa e funcionários e os dirigentes das empresas que participam daquela palestra. Porém, quando a gente faz mais para órgão público, um fundo social, ou até mesmo alguma diretora de algum órgão, alguma ONG, quer fazer alguma coisa, aí eles abrangem isso para as pessoas que frequentam as ONGs e também abre para os familiares. Então, isso tem tido um público muito bacana. E a faixa etária, Marilda, desse público? Olha, nós temos aí desde menina de 18, 19 anos, até pessoas de 60, 70 anos que vai ali entender o que está acontecendo, entendeu? Nós tivemos acho que foi na cidade de Leme, nós tivemos um público de bastante idoso também. Bastante idoso. Foi bem de idoso. E a palestra era para saúde mental. Saúde mental. Porque essa palestra de Leme, nós levamos pelo Fundo Social, né? Então, o Fundo Social também falou com o pessoal da área da saúde, que cuida da área da saúde, e levar esses profissionais também para assistir essas palestras. Então, foram mais que um. Foram mais que uns. E foram palestra com... na hora que foi aberto para perguntas... Pode falar o nome dos palestrantes, Marilda. Na hora que o Danilo Carducci, que é o que cuida, que faz as palestras de saúde mental com a gente, ele interagiu uma palestra muito bacana, abordou uma palestra muito bacana e teve muita interação dos idosos. Depois vamos deixar na descrição do vídeo os arroba do pessoal. Claro, eu acho isso muito importante. Para que todo mundo possa ter acesso. Recentemente nós fizemos uma no abrigo Helena Dorfeld e foi assim, foi incrível. Ela quis chamar todos os profissionais da área da saúde que cuida dos idosos para abordar esse assunto. E também teve uma interação muito bacana dos profissionais
para os palestrantes, com os palestrantes. O Elida Dorf é aqui em São Carlos. Aqui em São Carlos, É o asilo. O asilo. Geralmente eles pedem pra gente falar abrigo, né? Mas é o asilo de idosos. Então eu sou muito procurada para várias coisas, né, Dargo? Então, o asilo, o abrigo, eu me sinto muito à vontade de estar lá com eles, porque há muito tempo eu faço bastante coisas lá. Eu tinha parado porque eu não estava próxima à nova direção, né? Mas agora a gente teve esse relacionamento, então a gente tem feito bastante coisa lá no abrigo juntos, né? As próprias igrejas, a gente tem levado pastores, essas coisas para estar contribuindo com alguma coisa lá no abrigo, e tem surtido assim um efeito muito bacana. Olha, a questão Secretaria de Turismo, você participa ainda do Conselho de Turismo? Qual é a sua função lá? Olha, hoje eu ainda estou como presidente do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo de São Carlos. Eu já estou lá há 2 anos, né? Então agora parece que vai ter uma nova linhagem, alguma coisa, mas assim, eu estou lá como presidente. Tá. E qual que é a relação do Conselho de Cultura com essas palestras? Você não consegue, através do Conselho de Cultura, um apoio da Prefeitura para isso que seja um trabalho mais efetivo? Olha, Dago, devido a isso ser tão importante, por mais que eu esteja no turismo, eu tenho buscado isso junto à prefeitura. Aqui na cidade de São Carlos eu ainda não consegui fazer isso, tá? Mas eu estou buscando, eu estou com algumas reuniões com algumas lideranças da prefeitura que eu estou buscando trazer isso para a cidade, porque inclusive são palestrantes da área da cidade de São Carlos, né? Então eu tenho vários palestrantes que podem contribuir muito com a prefeitura, com qualquer órgão que seja, pode contribuir com a nossa cidade também. Então esse projeto já existe, já está em andamento. Está em andamento. Eu estou aí com uma demanda de agendas, né? Que eu estou chegando, tem alguns agendamentos já com a Prefeitura de São Carlos, mas eu preciso ainda ir falar desses palestrantes para eles, para que a gente possa agregar isso na nossa cidade também, entendeu? Levar esse portfólio para eles. Então tem assim algumas agendas que tá bem próximas de acontecer. Que legal. E tô lutando para que leve também para nossa cidade, porque tivemos aí, surtiu bastante efeito nas cidades que a gente fez. Eu pensei que através do Congult fosse assim uma facilidade, um facilitador, né? Eu até hoje nós estamos, porém, já início de maio, porém, tá acontecendo algumas mudanças lá no Contur, né? Então, o que eu posso te dizer? Eu ainda não tive essa abertura, mas está no meu agendamento eu também falar disso, porque se fala disso, né? A saúde mental, a gente pode falar em qualquer órgão, eu só preciso saber como que isso funciona, por mais que eu sou presidente, eu não tenho essa autorização, vamos fazer essa palestra. Tudo é muito bem conversado lá, né? Então, eu tenho que estar também pedindo com a nossa diretoria o que pode ser feito nesse sentido. Mas também eu acho que vai se chegar em breve. Porque mudou muita coisa na gestão, sim. Né? Tá? Então as secretarias mudaram. Até a gente entender tudo, né? Mas eu acho que está caminhando. Eu acho que essas mudanças que estão sendo feitas, eu acho que vai agregar muito a nosso favor, a favor da cidade, acontecer coisas melhores para a cidade, porque as lideranças que estão hoje lá não que as outras não eram eficazes, mas as pessoas hoje que eles estão buscando agregar mais coisas, para que todo mundo fale a mesma língua também, né? Estão mais disponíveis. Eu acho que tem mais disponibilidade de fala. Realmente, eu tenho sentido isso, não sei se eu posso citar, mas eu vi que teve algumas mudanças, entrou algumas outras pessoas no Comunitur e a gente precisa entender, no Contur, né? E a gente precisa entender que isso é para melhorar, com certeza. Pelo menos a gente tem visto o trabalho deles, que é para melhora. Que os conselhos eles deveriam funcionar efetivamente. Sim, sim. Eu participo através do Conselho de Cultura, não sou membro do Conselho de Cultura, apenas acompanho como sociedade civil e eu vejo muitas dificuldades para mobilizar a própria comunidade da cultura, os próprios fazedores de cultura. É muito difícil a gente conseguir mobilizar. E eu acredito que no turismo não seja diferente. Não é diferente. Todos os conselhos hoje tudo aí passa por esse processo, né? E nós não somos diferentes, não. Mas a luta tá grande. Eu acho que tá se tentando fazer muita coisa. Eu acho que o pessoal tá
tá vendo que precisa dessa necessidade, realmente inserir a cidade realmente. Ah, somos turismo, mas o que nós fazemos pelo turismo? Então, todo mundo está empenhado em fazer algo pelo turismo. E eu acho que esse ano aí começamos bem, estamos aí fazendo algo que no decorrer do ano eu acho que vai acontecer muita coisa. Mudando um pouco de linha, o empreendedorismo. Como está o empreendedorismo em São Carlos na sua visão? O empreendedorismo na cidade, tem hora que ele vai, volta, oscila, né? Mas eu creio que o empreendedorismo aqui é um fator que move a cidade. Move a cidade assim, as mulheradas, elas são muito atuantes, elas são perseverantes em tudo aquilo que elas fazem, elas querem se movimentar. Então, assim, a gente vê que os grupos fazem uma coisa aqui, outra ali. Talvez eu acho que fazem muito sem estar muito unidas. Eu acho que, de repente... Vou falar pelo dia, eu percebo que agora não é o dia da mulher, é o mês da mulher, né? Não é o dia das mães, é o mês das mães. Então, às vezes, eu, como coordenadora de eventos, eu falo assim, nossa, gente, para que fazer tanta coisa no mês só, falando do mesmo assunto? Eu penso que, de repente, a gente poderia se unir mais e fazer uma única coisa, falando do empreendedorismo com mais engajamento, mas não um grupinho aqui, outro ali. Eu acho que isso dispersa um pouco. E às vezes tem gente que fala assim, nossa, uma coisa tão bacana não teve público. Por quê, Dago? Porque está se fazendo muita coisa. Tem dia da semana que tem 3, 4 eventos falando do mesmo empreendedorismo. Então eu acho que precisava se conscientizar, não é concorrência. Vamos juntar, olha, o mesmo empreendedorismo, nós vamos fazer isso, fazer com isso e com isso, e fazer um grupo só. Falar sobre empreendedorismo. Eu acho que a gente teria uma abrangência melhor, né? E se falaria melhor e atingiria melhor as pessoas do empreendedorismo. Porque a gente tem notado, acompanhado, até mais de perto, a questão do comércio central de São Carlos, que está acabando. O comércio central de São Carlos, graças ao bom Deus, nós não fomos castigados pelas chuvas de janeiro. Graças a Deus que melhorou, né? Tivemos algumas inundaçõezinhas, mas eu coisas, acho que não foi nada... não assim, catastrófico como foi anteriormente. Só que o comércio de São Carlos, o centro de São Carlos, você passa ali, tem 4, 5 lojas fechadas, uma loja aberta, 4, 5 lojas fechadas, uma aberta. Eu não vejo nada a respeito disso, sabe, de uma ação efetiva, sabe, buscar cursos, trazer cursos, qualificar as pessoas para que não seja um aventureiro comercial, tá? E sim uma pessoa qualificada a estar à frente de um comércio para fortalecer, de reativar esse comércio de São Carlos. Dago, eu tenho que ir contra você, desculpa. Claro. Eu acho que não tenha. Eu vou até te falar, porque empreendedora que eu sou, eu não posso falar que eu participo e ir pro lado do comércio. Eu acho que o comércio tem passado por isso também, mas eu acho que é falta de interesse mesmo do comércio. Em que sentido? Nós temos aí a rede Sebrae, que dá muitos cursos, inclusive gratuito. Posso falar o nome da associação comercial, que eu acho que a associação comercial também, ela traz muitas coisas para o comércio, ela tem feito muitas coisas. Quero até parabenizar a gestão da dona Ivone Zanquim, que eu acho que está no caminho, eu acho que é por aí mesmo, ela tá sentindo bastante o comércio, ela está procurando fazer algo, não que os outros não faziam, mas assim, eu vou tocar pela mulher, né? Eu acho que uma mulher ali no poder da associação comercial já estava merecendo que acontecesse isso, e eu fiquei muito feliz quando foi a dona Ivone que pegou a gestão da associação comercial, porque ela é uma mulher do comércio, ela tem essas dores do comércio, ela passou por todas essas enchentes, por todas essas dificuldades do comércio. Então, mais do que nunca, ela é sabedora o que o comércio precisa, necessita, né? Mas, voltando um pouquinho contra do que você falou, eu já fui do comércio e eu sinto que os comerciantes, mesmo sendo de graça, esses cursos, essas coisas, eles não envolvem as equipes para irem. Então, existe coisas para fazer no comércio, sim. Só que as próprias equipes não têm interesse de ir e os próprios comerciantes também não se interessam em ir. Então, é feito bastante coisa na cidade. Você vê Senac envolvido, você vê Sebrae, você vê Associação Comercial. Você vê a própria Fiesp, que, por mais que seja indústria, ela traz palestras de vendas, palestras de um monte, e ninguém vai. Então, eu acho assim, tô tocando na ferida mesmo. Eu acho que o comércio,
tá nesse estado, tá nessa ação de cair, o comércio, você vê aí, fala Dia das Mães, Natal, não vendeu tanto, que eu também acho que vende. Mas assim, a gente sempre está querendo mais e realmente não prepara as pessoas para... Se você não queria entrar nessa questão, mas se você vê, vamos falar um pouco de atendimento. Aqui eu tenho que te provocar. Poxa, a minha ideia é provocar. Eu acho inadmissível o atendimento que a cidade tem. E Dago, a cidade nós temos aí estudantes, nós recebemos as mães dos estudantes. Nossa cidade tem muitos visitantes durante a semana, durante o final de semana. Você pega restaurantes, por exemplo, e vou falar, não que eu ouço, eu vejo, porque eu sou frequentadora de restaurantes, eu sou frequentadora de comércio, eu já estive na bancada de gerente de comércio, também tive essa luta de treinar e nunca chegar naquela excelência, né? Porque realmente não chegava, isso me deixava doente, porque eu falava assim, gente, como assim atender um cliente desse jeito, né? Então isso também, mas o atendimento de São Carlos não muda. Então assim, só que tem jeito de mudar, as pessoas precisam ser mais interessadas. E eu não digo nem que é o proprietário que tem que obrigar a pessoa a ir num curso, Eu creio que quando você é um vendedor, se quiser ser um bom vendedor, você tem que se qualificar. Eu acho que você não precisa esperar, o meu patrão quer que eu... Não, você tem que querer. Você tem que ser o melhor vendedor, você tem que ser a melhor atendente. Eu creio que também falta interesse. Não é você ir lá, levantar, usar o seu uniforme, eu vou aqui, vou vender, ganhei minha comissão, acabou. Não, você tem que ser o melhor vendedor da sua loja. Você tem que procurar ser o melhor no que você faz. Eu sou uma pessoa que adoro cursos. Até vou começar agora um curso que vai, acho que até finalzinho de julho. Estou iniciando agora dia 10. Por mais que eu estou sem evento ou não evento, eu vou lá para aprender. A gente sempre pode melhorar. E é cursos que a Sebrae que fica te divulgando. É gratuito. Numa sala arejada, você vai lá ser bem recebida, é uma entidade que está te dando um curso, tem certificado e as pessoas não vão. Eu sei porque, como eu sou do empreendedorismo, eu estou em vários grupos de empreendedorismo, você faz o convite para as pessoas nem se manifestam. Então, está precisando voltar a nós termos interesse. Não vou porque meu patrão obrigou, não. Você tem que ir pelo aprendizado nunca é demais. Entendeu? Então eu penso que a gente precisa se movimentar aí. Eu estava conversando com um conhecido empresário do centro da cidade e ele estava falando que poxa vida, né? Qualifica o pessoal. Ele pegou e falou assim, para quê? Eu qualifico, daqui 15 dias vem aqui, pede a conta, ou simplesmente desaparece e o atendimento vem outro que é um pouco pior, porque a mão de obra está escassa, ninguém quer saber de trabalhar. Quando você consegue uma pessoa que está compenetrada, tu vem o vizinho e oferece R$100 a mais de salário, a pessoa vai embora. Mas isso sempre vai acontecer, mas é importante você qualificar alguém. Tudo bem, essa pessoa não está na sua loja, mas ele foi fazer um atendimento melhor em outra loja através de você, entendeu? Então, assim, eu acho que esse pensamento não é legal também. Eu acho que você tem... Eu acho que teria que despertar no comerciante essa importância. Mas é porque está vindo ao contrário. Vem de baixo para cima. Eu não sei se é o correto que eu estou falando. Eu estou vendo muito hoje esses cursos que estão tendo... esse final de semana agora, teve um churrasco para empresarial. Não sei se você viu no Dama. Eu estava lendo aquilo, eu achei super interessante. Falei, nossa, que bacana. E não teve um público pequeno, teve um público grande, pagante, que foram lá aprender como lidar com o comércio, como lidar com a sua empresa, mas eu não vi funcionários. Mas é um caminho. É os gestores indo aprender, tá qualificando o gestor. Eles estão se qualificando gestores e depois, com certeza, eles não vão querer, porque praticamente não é o gestor que fica ali vendendo, não é o gestor que fica ali atendendo, entendeu? Então, isso automaticamente eu acho que já é um caminho. Já é um caminho deles enxergar, bom, estou aprendendo isso, mas na minha empresa não está acontecendo isso. Então, nós vamos também ter que qualificar
Os nossos funcionários. Nós temos aí como que eu esqueci o nome? O Emprego e Renda, né? A Secretaria do Emprego e Renda que faz lá as triagens por pessoa. Eles têm curso, sim. Eles têm curso. A pessoa, antes de entrar na empresa, eles têm que fazer um cursinho. Uma palestra, eles participam de palestra. Eu até outro dia perguntei e falaram que... Falei, mas não, Marilda, você está falando errado. Isso acontece. Porque eu queria saber se isso acontece realmente. Uma preparação para a pessoa. Uma filtragem. Porque hoje o que acontece? E eu também ouço muita gente falando, nossa, a gente tem vaga e não consegue preencher as vagas. Exato. Nossa, poxa, eu estou procurando emprego, também não consigo eu acho que a gente precisa sentir rápido o que está acontecendo nisso. Porque talvez nós estamos sendo mal atendidos exatamente por não ter equipe. Hoje você chega em lojas, por exemplo, que está o dono e mais um funcionário. É pouco, Dago. É pouco. Você tem que pensar que quando aquele funcionário está atendendo, alguém teria que estar na porta recebendo alguém, sim, entendeu? Sim. Eu trabalhei aí em lojas de equipe de 16, 20. No Natal eu trabalhava com 50 funcionários. E tudo treinado por mim. E nunca eu via na porta a pessoa chegar e entrar direto Não, eles eram abordados. Porque isso era de praxe, gente. Cliente tem que ser abordado. Conduzido mesmo. Você não vai ficar em cima do cliente que o cliente não gosta. Mas o cliente... Olá, seja bem-vindo, né? Não tem mais aquele... Que posso te ajudar? Né? Então, assim, fique à vontade. Eu não vejo isso nas lojas hoje. E estou falando de comércio do centro, mas nós, em comércios de shoppings, a gente também peca. Porque, às vezes, você vê lá a balconista no balcão, na internet, não sei... Eu entrei numa loja, eu olhei tudo, eu não fui abordada. Tem o excesso de abordagem e tem também o excesso de não abordagem. Então, isso é falta de treinamento. Eu acho, voltando um pouco a essa questão de profissionalização, a minha esposa, você sabe que é designer de moda, a gente tem um ateliê de costura, Sim. Trabalhamos atualmente mais com figurinos de balé, com roupas para dança. E a costureira desapareceu. A profissional costureira. Aquela senhorinha do bairro, da rua, troca-se zíper, face e barra, isso acabou. E ao longo, eu brinco muito. É que nós não temos mais as avós que nós tivemos antigamente, né? Exatamente. Aí eu brinco muito que a Luciane, ela tem 2 assistentes, uma faleceu esses dias ainda atrás. Estava com 68 anos. E ela tem uma que agora os filhos não querem que ela trabalhe mais, a dona Diva. É um doce de pessoa, ela tem 72 anos de idade. Nossa, e deve ser a costureira, né? Não, ela não é a costureira, mas sabe aquela pessoa assim... Caprichosa. Que fazer patchwork. Que tem que ter o dom de fazer patchwork. Tem que ter o dom, exatamente. Então as coisas assim, desmancha isso, a pessoa, e desmanchar com cuidado. Não é para rasgar, é para desmanchar e refazer. Manda eu arrancar, já corta a costura fora. Bem eficaz. Aí a gente estava conversando, né, minha esposa, falei para ela, vamos fazer um curso de costura? Vamos levar para dentro da economia solidária? Nós temos centros públicos aqui em São Carlos que tem maquinário. Sim. E aí conversei com o pessoal da economia solidária, isso começou no ano passado, na gestão anterior ainda, mas não tinha-se a verba necessária para esse curso. Isso tem que passar pelo Conselho da Economia Solidária, eles que votam, e eles aprovam, e aí tem todo um trâmite para ser contratado. Então, nós fizemos um projeto para ensinar a costura básica, a primeiro momento, lá na cidade de Araci, no Centro Público Paul Singer, e no Centro Público Rosa Sunderman, no Santa Felícia. 20 vagas de um e 20 vagas do outro. E apresentamos isso. Legal. Isso foi aprovado. Olha, então agora está parabéns. Correndo tudo, porque tem que ter outros orçamentos e tudo mais. E eu fiquei assim, a quantidade de pessoas interessadas é muito grande. Muito grande. E por que não há mais desse tipo de curso? Às vezes, essa é a minha opinião, a opinião do Dago Cavaleiro. Às vezes falar muito, o curso muito falado, não agrega as pessoas. Eu acho que o curso prático. Tem que ser um curso prático. Muito legal.
Tá? Então, acho que é aí que a gente peca um pouco, a gente fala muito, eu falo demais, falo pelos cotovelos. E, às vezes eu me pego na necessidade, no próprio projeto de música, sabe, chegar e falar assim, olha, precisamos fazer assim, e mostrar o que tem que ser feito. E hoje, voltando para as mulheres empreendedoras, hoje você vê que a mulher que perdeu, de repente, um emprego de fábrica ou alguma coisa, se você for ver como que ela empreende, ela faz o doce que ela aprendeu com a avó dela, ela faz o prato que a mãe dela ensinou ela a fazer, elas estão se virando por quê? Elas têm o aprendizado, elas não tinham a prática. Por que elas estão fazendo na prática hoje? Porque é uma necessidade. Elas vão fazer algo que vai levar dinheiro para casa com aquilo que ela aprendeu. E nós temos que voltar a ensinar nossos filhos, tirar um pouco nossos filhos da internet, nem estou falando porque eu não tenho filhos, mas eu digo assim, eu vejo muitas meninas, eu com 12, falei no início, com 8, 12 anos, de 8 a 12 anos, eu virava à noite com a minha mãe, conferindo, colocando os avons dela nas embalagens, preparando com ela para no outro dia ela sair e entregar na fábrica que ela trabalhava. E minha avó ensinava a gente a costurar, eu sabia fazer crochê, eu sabia fazer um bolo. Então, tudo isso, você empreende. Hoje eu vejo mulheres aí que faz bolo e vai vender na rua, Dago. Porque aprendeu, ela só tem isso na vida de aprendizado. Ela estava trabalhando numa fábrica, hoje ela não tem mais a fábrica. Bom, vou ficar em casa, o que eu posso fazer? Hoje eu preciso ajudar meu marido a pôr dinheiro dentro de casa. Ela vai fazer bolo. E ela começa fazendo na casa dela, daqui um pouco ela está em feirinha, ela se vira, Dago. Hoje a mulherada se vira. Elas mantêm a ajuda da casa com certeza. E isso não é ruim para elas, é até como que eu posso dizer, preenche isso para elas, entendeu? Elas são uma boa mãe, elas cuidam dos filhos, elas cuidam da casa e elas ainda arranjam tempo para empreender. Pega um homem que está desempregado. Até esse homem se recolocar de novo, não estou falando mal de vocês, mas até esse homem se recolocar de novo, é complicado. E eu vi muito isso de empreendedora, que na pandemia a mulher trabalhava e o homem ficava dentro de casa cuidando dos filhos. Por quê? Era mais fácil a mulher arrumar emprego do que o homem. Por quê? Porque a mulher ela é mais corajosa, ela busca mais isso. E a mulher ela se submete a fazer coisas. Ela se submete a aprender coisas, fazer coisas. O homem às vezes é um pouco, até, não digo acomodado, mas até que ele, né, se desenvolve, vou trabalhar, nós já estamos um pouco mais na frente. Eu acho que isso é facilidade nossa, tal. Não estou desmerecendo vocês, mas eu estou dizendo, lembrando que na pandemia eu via muitas mulheres saindo de manhã e os maridos ficando com as crianças. Houve muito essa inversão. Eu ouvi muito, sim. Teve essas inversões, sim, entendeu? Durante a pandemia, e eu acho que isso, como eu também acho isso positivo, que eu ouço muitas mulheres às vezes falando assim, nossa, meu marido não colhia uma roupa do varal para mim. Então, nossa, hoje o meu marido ele é meu parceiro, eu chego em casa, ele já lavou uma verdura, ou ele já fez um arroz. Isso, eu acho que isso é legal, Dago, porque o homem também pode ajudar as mulheres a fazer os afazeres de casa, por que não? Né? Claro, temos que ajudar todo mundo. Então eu penso que assim, e vocês não sabem o quanto vocês ajudam, em que forma? Às vezes você pôr uma toalha sua que você usou para secar, você dá uma arrumada no banheiro, você ir na cozinha, lavar as xícaras do café, já ajuda muito. E eu tô te falando isso porque eu sei que isso está acontecendo. Porque eu vejo as mulheres hoje, elas inclusive se orgulham. Não, hoje meu marido é diferente. Meu marido hoje me ajuda. Hoje meu marido, além dele chegar em casa, eu chego depois, quando eu chego ele já está adiantando alguma coisa. Ele já buscou uma criança, ele já deu um banho numa criança. Isso é positivo, Dago. Isso é muito positivo para a mulher. Porque final de semana, poxa, tem mulher que reclama que não tem um dia de sossego. Nem no final de semana chega, tem que fazer isso, fazer aquilo. Você já imaginou se a gente pudesse ter a ajuda do companheiro? Tem algumas mulheres que reclamam que trabalham a semana inteira fora, depois sábado e domingo trabalham em casa. Trabalha em casa, entendeu? Tem aquela mulher que chega à noite em casa, vai ainda fazer um monte de afazeres, vai ensinar... Fazer janta para levar marmita no dia seguinte. Isso, vai ensinar, vai corrigir as lições de casa do
do filho, vai pôr as roupas das crianças em ordem para amanhã ir para a escola. Então, a vida da mulher, ela é assim, mas ela pode, o marido pode amenizar isso. Pode ir os dois para a cozinha. É gostoso você ir para a cozinha dividir. Eu faço isso com a minha esposa. Amor, lava a louça, lava a verdura para mim que eu tô aqui fazendo. Vocês vão conversando, isso interage um com o outro. Em casa, eu espero Às vezes você não consegue falar do seu dia para o seu esposo, leva ele para a cozinha. Eu acho que é uma forma, né? Trazer ele para o teu lado, porque às vezes só a gente fala, mas deixa ouvir ele também falando, entendeu? E às vezes ali o jantar fica pronto rapidinho, ou qualquer coisa que vocês estão fazendo junto, né? Ó, amor, vou tirar a roupa da máquina, vai estendendo para mim. Então tem formas da gente se ajudar desde casa. E com isso teu filho vai também aprendendo. Eu acho que é isso aí. E isso está faltando muito. Eu falei muito da minha avó, porque hoje a gente não tem mais as avós que faziam o que era antes, que faziam antes. E a gente às vezes precisava ter essas avós novamente nos nossos lares. Porque hoje você vê meninas de 10, 12 anos na internet o dia inteiro, Dá. Não tô aqui falando mal da internet, mas porque não tem uma orientação, aquela criança tá ali, ninguém tá olhando por ela. Poderia estar na internet fazendo algo benéfico para a própria educação. Minha avó, a gente brincava no quintal com as meninas da escola, mas tal hora, Marilda, vem pra dentro fazer lição. Então, é aquele, você pode brincar na internet, você pode olhar a internet, você pode estar ali na internet, mas tem aquele olhar de quem não, agora eu tenho que fazer isso, eu vou sair um pouco daqui para ir fazer isso. Nossas crianças estão largadas. Eu vejo muita mãe reclamar disso. Eu vejo algumas situações que a gente acaba se deparando pelos projetos que eu participo e tudo mais, de famílias que, tipo assim, eu tive uma família um pouco conturbada, vamos falar assim. Minha mãe saía para trabalhar, porque meu pai sozinho não conseguia manter, como hoje acontece, o pai não consegue suprir a necessidade. Não, hoje a mãe tem que trabalhar. A mãe tem que trabalhar para somar, para conseguir ter o mínimo, vamos falar assim. Sim. Muitas vezes é o mínimo que se consegue. E hoje eu tenho observado algumas situações que isso está ficando mais difícil. Na minha época, uns tempos atrás, né? Você tinha que escolher ou estudar ou trabalhar. No meu caso, meu pai não queria que eu fosse trabalhar, que ele queria que eu estudasse, tudo mais. Só que eu queria coisas que os meus amigos, que na minha época não tinha essa elitização. O fulano, ciclano, era o filho do rico que brincava com o filho do pobre e todo mundo junto. Todo mundo brigava junto e se abraçava no final do dia. E hoje isso está acontecendo muito. Crianças, na minha opinião, crianças de 14, 15 anos que estão indo para o mercado de trabalho despreparados, tá? E não estão conseguindo ter a educação que eles deveriam ter. Não estão recebendo. A educação vem de casa. A educação vem de casa, mas o ensino, o conhecimento que eles deveriam receber na escola, eles não estão conseguindo receber isso. Porque eles chegam na escola cansados, porque ficaram o dia inteiro dentro de uma demanda, tá? E isso é muito que está acontecendo. Então, se a gente conseguisse fazer algo mais efetivo para a maior parte da população, essa é a minha visão, eu acho que a gente conseguiria trazer essas crianças, esses jovens, e mostrar para eles que a família não é apenas aquilo, pai, mãe e os filhos. É o convívio, é a relação, é o amor. E todo mundo trabalhando junto. Eu creio que sim. Mas está tão difícil isso, Marilda. Eu falo assim, eu nem gosto muito de entrar nessas questões, porque eu falo assim, cada um tem uma necessidade diferente do outro, né? E eu, falando da mulher, eu vejo que às vezes as mulheres, elas têm muita dificuldade. Acabei de falar, às vezes, do esposo que ajuda, mas tem aquela mulher que não tem o respaldo do esposo para nada. Solos. Tem as mães solos, que a gente não podemos deixar de falar delas, que são mulheres aí guerreiras, que sabem, né, só o que sabem, o que fazem para sustentar essa criança, com quem deixar, onde deixar,
para ela poder ir buscar o sustento da casa. Então, assim, é muito difícil você falar num contexto, globalizar tudo isso, mas enfim, eu, sinceramente, eu fico olhando assim, eu falo assim, o que a gente poderia fazer por essas crianças, né? Palestras. Né? Então, é o que eu busco, assim, o que a gente pode fazer? Então, eu estou aí em vários grupos de empreendedorismo, que eu vejo que elas se viram, elas têm algumas demandas para essas mães, mas às vezes as mães não têm tempo de ir também, né? Eu conheço aí algumas ONGs que acolhem essas crianças, mas também tem algumas ONGs que não tem nem o que ter para oferecer para essas crianças. Então, eu sei lá, eu não sei te dizer, mas de repente políticas públicas, o que fazer para trabalhar no que já tem, entendeu? Acho que não é criar coisa nova, é trabalhar no que já tem, porque tem muita coisa. Adequar o que já existe. Porque eu vejo, Dago, que tem muita gente que já contribui com alguma coisa, mas às vezes essas contribuições que eles fazem, de repente poderia crescer, tendo alguma verba, tendo alguma coisa que possa agregar aquela ONG a fazer mais coisas, a ter mais um padrinho ali ajudando a fazer mais coisas, porque eu acho que eles já fazem, mas talvez ainda não supre tudo que tem da sociedade, né? Não é efetivo. Então eu penso que, sei lá, eu acho que a gente poderia, assim, se mover mais, né? Porque eu me questiono muito, o que eu poderia fazer? Outro dia até meu marido falou assim pra mim, você precisa parar de abraçar o mundo. Dago, eu não consigo. Você sabe por quê? Eu vejo coisas, eu falo assim, não, eu não posso abraçar tudo, mas eu posso fazer alguma coisa. Quando eu vejo, eu já estou abraçando tudo. Hoje eu estou um pouquinho mais reservada, porque você sabe, eu fiquei muito doente e acabei tendo que parar. Eu tive que dar uma parada com muita coisa que eu fiz. Hoje, tem hora que eu fico triste, hora não, mas hoje eu não faço metade do que eu fazia antes. Porque eu era de ajudar aqui, ajudar ali. E quando eu falo ajudar, não é dinheiro, não, porque eu nunca tive dinheiro para dar para ninguém. Mas eu dava a minha pessoa. O que eu posso contar aqui? O que eu posso fazer? O que eu posso cozinhar aqui com vocês para fazer essas marmitas? Então eu sempre achei, me dá aí a lista que eu vou nos mercados que eu conheço buscar alguma ajuda. E eu nunca chegava sem nada nas mãos. Porque o intuito era eu sair e buscar alguma coisa para ajudar. Aquela entidade, aquela pessoa, ou aquela pessoa que passou na rua e me dá seu nome, me dá onde você mora que eu vou te mandar uma cesta básica. E eu ia atrás, eu não tinha em casa para dar, porque senão já dava ali. E eu falava assim, eu ficava tão comovida com a pessoa, eu falava, nossa, essa mulher com 2 crianças no colo, é 9 horas da manhã, eu já queria pôr para dentro da minha casa, mas às vezes não é assim, né, Dago? A própria sociedade faz você enxergar que não é assim que você ajuda, dar né? Dar peixe às vezes não é a solução. Então, eu comecei a ser mais perceptiva sobre isso. Então, não, me dá aqui seu endereço que eu vou ver o que eu posso. Então, às vezes, até antes de eu mandar o alimento, eu falava assim, tem essa pessoa aqui que está precisando que vá na casa dela fazer uma faxina. Então, eu analisava se aquilo era mesmo precisão ou se era o hábito de pedir, entendeu? Então, eu fui ficando mais seletiva, né? Mas, mesmo você sendo seletiva, tem muita gente que precisa de ajuda. Então, não vou generalizar, não dá para você falar, aquele ali não precisa coisa nenhuma. Não, eu acho que não é criticar, é ver o que você pode fazer. E, é claro, essa pessoa, se ela é safada, você vai enxergar que ela é safada. E quem perde é ela, você faz uma vez, 2 vezes, na terceira, não, peraí, não é dar o peixe, vamos ensinar. Se ele não quiser aprender a pescar, é porque o erro é dele, é algo com ele, não é comigo. E daí não vem, é onde eu não me culpo mais, entendeu? Antes eu ficava muito sensibilizada, poxa, eu podia ter feito isso, eu podia ter ido buscar aquilo, né? Eu falava no portão, espera aí que eu já vim. Nossa, eu vinha da minha cozinha já com um monte de coisa. E meu marido falou assim, mas peraí, você tem mais que um para você ter dado? Você, né? Então, marido tem hora que ele puxa a gente com razão, né? Então, é isso, é você ver, ajudar, mas você pode ajudar? Você pode toda hora ficar ajudando? Você não é melhor você direcionar? Quando a gente tem muito conhecimento, a gente sabe, geralmente, as causas que realmente alguém pode ajudar. Então, a gente caminha, porque não dá para você pegar para tudo.
Não dá. Eu me lembro que na pandemia eu ia colocar o carro na garagem, eu não tinha lugar para pôr o carro. Porque quando eu vi já tinha geladeira, eu tinha fogão, eu saía catando. Gente, tem uma família que está precisando disso. E eu conseguia isso. Só que às vezes eles não iam nem buscar. Então eu falava assim, será que essa pessoa precisa mesmo? Tá aqui, eu fui buscar o que ela disse que precisava. Tá aqui um mês me atravancando e ela não veio buscar. Então é você também entender. Porque senão você faz demais e talvez até para quem não mereça. Isso é. Então hoje as longas... Dá mais frustração. As longas dores, eu comecei a entender melhor isso, né? Eu não acho que eu me tornei um ser egoísta, eu me tornei mais precisa, não precisa. Ó, vou te ajudar como você vai chegar nisso que você precisa. Mas também não vou te dar mais isso simplesmente dando. Porque tem hora que eu ajudo tantas pessoas, e às vezes lá na própria minha casa, precisa cortar uma grama, precisa fazer... E eu não sei falar assim, tá bom, então o senhor corta a minha grama e à tarde eu te dou uma cesta básica? Troca. Você tá precisando? Eu também tô. Entendeu? Então eu não tinha muito esse olhar. Eu tenho uma ideia um pouco mais... Eu não tinha muito esse olhar, eu me dava, sabe? Então hoje não que eu não me dou mais, eu me dou, mas eu tô um pouco mais precavida. As pancadas... Elas vão aos pouquinhos. Porque às vezes a gente também passa por essas dores. E a gente não tem nem com quem falar, para onde falar e nem quem nos ajudar. Né? Eu senti um pouco essa solidão de tudo isso que eu passei. Poxa, eu tô aqui dentro da minha casa. Poxa, eu me lembrava de pessoas que falavam, nossa, vivia me ligando, nossa. Então, eu fiquei assim um pouco frustrada com muitas pessoas que hoje eu acho assim... Será que merece mesmo estar com a minha atenção, com o meu cuidado? E hoje eu virei assim, eu cuido primeiro de mim para depois ver o que eu posso fazer para os outros. Porque eu não cuidava de mim, em momento algum. Os outros sempre em primeiro sempre e a primeiro Santos sempre depois. Então, isso eu sou assim desde... Meus pais já falavam isso para mim. Poxa, você enfia as pessoas dentro da sua casa, você nem conhece. Não, pai, é amiguinha... Não, filha, não é assim, entendeu? Só que eu sempre fui assim. Mas eles me recriminavam, assim, eles chamavam minha atenção. Mas eu não sei, eu tenho um coração que quando eu vejo eu já estou fazendo. Às vezes até escondido eu falo, não, ele não precisa saber que eu estou ajudando, eu vou ajudar, entendeu? Mas hoje eu aprendi a ser mais seletiva. Marida, empresários e pessoas em geral, não só empresários, né? Quiser fazer uma palestra e não tem um espaço, como funciona essa parte? Aonde você busca? Quem são os seus parceiros? Você tem esses parceiros? Aí entra a minha consultoria, né? Por exemplo, depois eu vou até deixar aqui como chegar até mim, porque às vezes o empresário, ele quer levar uma equipe, ele quer levar uma palestra para suas empresas e tal, e às vezes não tem. Então eu tenho parceiros que cedem os espaços para mim. Eu tenho pessoas que me ajudam a desenvolver não é só ter uma palestra, você tem que ter uma acolhida, porque muita gente que vai nessas palestras, eles estão saindo de um trabalho para ir para uma palestra, ele trabalhou o dia inteiro, então você tem que ter lá uma acolhida, uma comida, um coffee, um café, um suco, um salgado, para que essa pessoa consiga também entender, colocar para dentro do cérebro dele que ele está ali aprendendo algo com fome ele não vai conseguir fazer isso. Então eu tenho esses parceiros também que eu busco, quando eu vejo já está tudo montado, todo mundo me ajudando, quando não também eu contrato, né? Então para a palestra acontecer tem que também ter algo atrás de tudo isso, para que a pessoa vai lá, assiste a palestra, entenda a palestra, vai embora, nossa, que palestra bacana, assimilei que tive uma palestra, que tive aprendizado. Então eu acho que tem todo um contexto que você tem que preparar também para fazer isso acontecer. E consigo os espaços, sim. Então, beleza. Porque aí, essa é uma dúvida que eu tinha. Não, tem sim. Você já tem os espaços? Geralmente quando a gente já oferece essa palestra, a gente já fala até para a pessoa, olha, de repente nós podemos fazer nesse local. Tem muitas pessoas que cedem, às vezes, espaço da sua empresa, ou até mesmo, olha, eu tenho um salão, quando você precisar, pode contar comigo. Então a gente leva, porque essas palestras, às vezes a gente busca com poucos recursos, viu,
Dago. Às vezes o palestrante vai lá se doar e às vezes a gente não tem dinheiro nem para pagar esse palestrante, mas ele vai. Porque ali a gente acaba, né, o network fazendo com que ele acaba fazendo outras palestras em outros lugares. Eu acho assim, tá preparado para estar ali com a cara mostrando o seu trabalho e com certeza também tem aquela pessoa ali que fala, nossa, gostei dessa palestra, eu quero levar para minha empresa. Acontece muito. As palestras que eu participei, que você organizou, sempre bem cuidadas. Sim. Acho que você participou de várias palestras minhas, né? E eu digo que tem todo esse meu cuidado, eu sou muito zelosa, eu cuido muito, eu acho que a acolhida das pessoas estarem ali tem que ser uma coisa bem bacana, um espaço acolhedor, eu acho que palestras que realmente tenha algo que vai agregar naquela pessoa que está ali, então tem que ter esse cuidado, não é, vou fazer qualquer palestra, não. Tem muita gente que fala assim, Marilda, vamos fazer um workshop com várias palestras. Eu primeiro analiso se aquelas palestras se conversam uma com as outras. Tem toda essa preocupação para que aquilo... Eu, graças a Deus, eu tenho essa preocupação, eu realizo isso. E quando no final eu vejo que o meu pensar estava correto, porque a conexão foi muito boa, né? E os próprios palestrantes saem dali com algumas coisas fechadas, com algum espectador ali falando, olha, eu queria marcar um horário no seu consultório, eu queria saber mais, porque olha, para mim ou para o meu próprio filho, nada é em vão, Dago, principalmente quando você se doa. Eu acho que quando você se doa, já vem de Deus, né? Ela tá lhe doando o seu tempo. Eu já fiz muito trabalho sem ter ganho, Dago. Hoje eu não tenho mais essa condição de fazer, porque a vida muda muito, né? Mas eu já fui muito doadora do meu trabalho. E eu acho que eu também não perdi com isso. Só ganhou. Só ganhei. Eu acho que tem gente que fala assim, você conhece tanta gente? Conheço, porque eu me promovo a estar em lugares para eu conhecer pessoas, entendeu? E realmente, meu network só aumenta, meu network, às vezes, essas pessoas que chegam também me agrega. Não posso também esquecer de quem já estava comigo, porque eu tenho parceiros incríveis que me ajudam muito, tá sempre me apoiando em tudo aquilo que eu faço. Eu não consigo fazer nada sozinho, Dago. Às vezes eu falo uma coisa que eu vou fazer, coloco na internet já o card do que eu vou fazer, todo mundo, Má, o que eu faço para te ajudar? Má, como eu posso estar nesse evento? Então, tem coisa que eu nem abro mais a boca. Mas eu creio que é devido ao trabalho que eu entrego, eu acho que é devido à responsabilidade com que eu faço os meus eventos, e eu acho que também escolher o parceiro certo. Porque eu tenho parceiros que estão comigo desde quando eu comecei. E sempre fala para mim, você não tem feito nada? Ó, conta comigo. Então essas pessoas, elas vêm até mim. Ó, você não fez nada? Ó, quando você tiver alguma coisa, me chama. Então, desde lá que eu posso te dizer, um brinde para te dar num evento, desde, Marilda, eu posso te ceder isso para você montar isso. Então eu tenho sempre gente me ajudando. E acaba ficando bonito, porque eu acho que você falou que você sempre participa comigo. Eu fico assim tão feliz que todo mundo fala, nossa, como ficou bonito isso. Nossa, isso lá na minha empresa nunca vi isso com esse bom olho. Nossa, aqui você fez um... Então eu acho que é isso, é entregar aquilo que você sabe fazer, né? E tem evento, Dago, que é simples, tem evento que é normal, tem evento que é glamouroso também, depende o que a pessoa quer e cabe ali no bolso dele, entendeu? Eu nunca obrigo, não, você tem que fazer isso, não. Por isso que a minha consultoria é bem legal. Eu sento com você, Dago, o que você quer fazer? Qual que é o seu desejo? E qual que é a sua ideia? E eu vou escrevendo, eu vou anotando tudo o que você quer, não falo nada para você naquele dia. Dago, obrigada. Eu acho que os que eu tinha que pegar aqui para me sintonizar com o seu evento, eu já peguei aqui o que eu preciso. Vou para casa, naquele mesmo dia eu analiso, vejo o que eu possa. 2, 3 dias depois, Dago, podemos ter uma nova conversa? Aí eu já levo a montagem. Com certeza você fecha. Porque eu entendi o que você precisa, entendi a tua necessidade, o quanto você tem disponibilidade para pôr ali. E não é porque às vezes você não tem muito dinheiro que você não vai fazer. Entendeu? Então essa é a minha consultoria, essa é a forma de eu trabalhar. E, por favor, quem puder, me dê trabalho, né? Porque, gente, preciso trabalhar mesmo, né? Eu não posso reclamar, graças a Deus não posso reclamar do meu trabalho, mas sempre tem como trazer mais
ter mais tempo para trabalhar também. Então, assim, estou à disposição dos empresários, das mulheres empreendedoras que queiram fazer alguma coisa. Vamos sentar, conversar e desenhar aí um evento para vocês. Perfeito. Marília Santos, agradecer a você pela oportunidade de ter esses momentos contigo aqui. Gostaria de falar alguma coisa que eu não te perguntei. Tocar em algum assunto que eu não toquei. Olha, eu acho que a gente conversou tanta coisa que eu acho que a gente falou de tudo pouco mesmo, né? Dos maridos, falamos das avós, dos maridos, falamos da casa, dos filhos. Eu acho que a gente é profissional, né? Falamos um pouco do nosso profissionalismo. Eu acho que é isso, Dago. Foi um papo que quando viu, já passamos mais de 1h30, né? De bate-papo, passa muito rápido. Mas tá dando quase 1 hora de gravação já. Eu quis deixar aqui um pouquinho do que é a Marilda, né? Embora eu acho que muita gente conhece nos bastidores, né? Mas eu quis falar da Marilda empreendedora, da Marilda, né? Que trabalha mesmo, que ajuda também as pessoas. Mas a Marilda às vezes também que precisa de trabalho, né? Que quem não fala, né? No povo também não sabe que eu tô precisando de trabalho. Então, assim, minha agenda tá aí aberta, podemos fazer uma consultoria de negócio, podemos conversar e podemos trabalhar juntos, com certeza. É isso aí. Agradecer mais uma vez, Marilda, o Alexandre, que fica na técnica. Obrigada, gente Alexandre. Lá, que cuida da parte da informática. Né? Ele é antenado na informática, nas fotos. Pra mim é um monstro a informática, mas é recebida lá. Ainda bem que tem ele, né? Mas a gente se completa, né? É verdade. Eu falo que é isso que é legal, né? Às vezes nunca alguém tá com a gente por não necessidade. Sempre aquela pessoa é necessário pra gente, porque um aprende com o outro, um ajuda o outro. E eu acho que tem que ter sempre esse intuito de um ajudar o outro, né, Dago? Porque ninguém é sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Amiga Marilda. Muito obrigada, Dago, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com você, de contribuir com essa fala. E conte comigo sempre que você precisar. E eu mais ainda de poder ter tido você na minha bancada. Muito obrigada, fiquei muito feliz, viu? Gente, muito obrigado. Curte, compartilha, senta o dedo aí, manda para todo mundo. O assunto é bem legal. Tem que você, empresário, que quer ter uma palestra motivacional ou algum assunto específico. Eu preciso, aqui não tem, a Marilda não trabalha com um catálogo. Olha, eu tenho isso aqui. Ela tem todo mas a demanda a gente precisa. Busca. Hoje, graças a Deus, a gente só... Pegando o teu gancho, graças a Deus a gente tem bastante conhecimento e são palestras muito bacanas, profissionais muito bacanas, que às vezes não fala só dessa demanda que a gente fez. E tem empresas que às vezes já chega, Marília, precisa da demanda tal. A gente busca, nós temos muitos profissionais catalogados com a gente. Então é isso aí, tá vendo? Para tudo tem uma palestra. Marilda Santos vai cuidar dos seus eventos com maestria e com a marca. Eu assino embaixo, Dago Cavaleiro, indica Marilda Santos. Obrigada, Dago, muito obrigada. Gente, muito obrigado. Vamos curtir, compartilhar. Tudo vira podcast. Uma nova versão, Dago Cavaleiro na bancada. E aqui vai ter de tudo. Sempre eu vou dar uma provocadinha, como eu fiz com a Marilda, e vou fazer com todo mundo que sentar na bancada. Até o próximo. Muito obrigado. Obrigada.